Suzana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está bem feliz de conversar com você. Os alunos estão bem empolgados porque viram alguns trabalhos que você fez recentemente. E são alunos do quarto período de jornalismo aqui da Universidade Positivo. Sexto, desculpa, gente. Ontem eu dei aula para o quarto período. Estou bem... Estou de férias, né? São alunos do sexto período. Então, essa é a disciplina de cinema documentário e a última disciplina audiovisual deles. Isso quer dizer que eles já passaram por todo o percurso, né, de telejornalismo, de jornalismo audiovisual, e chegam agora com um pouco mais de maturidade nessa disciplina. Então, a ideia é que a gente discuta alguns processos que você emprega, né? E também a gente tentar entender de que forma que esse mercado do streaming se abre, né, para os novos profissionais, porque eram mercados, por exemplo, era um mercado que, na minha época de estudante, eu me formei há 10 anos, a gente nem pensava em como seria viver, trabalhar num streaming, né, num canal de streaming. Então, vou abrir Sim. para você, quero saber primeiro um pouquinho do teu percurso, como é que você chegou até aqui, se você sempre foi documentarista, enfim, vou abrir para você se apresentar para nós. Obrigada, Helena. Obrigada por vocês estarem aí nesse friozinho aí ouvindo. Eu fiz questão de vir, porque a minha formação primeira é de jornalismo, né? Na verdade, eu descobri o cinema documentário dentro da faculdade de jornalismo, numa cadeira que falava de cinema. E aí o professor exibiu Cabra Marcado para Morrer. Eu tinha 17 anos. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, mas eu não sei exatamente o que que é isso, porque naquela época, já, gente, anos 90, não tinha, o documentário era uma coisa que não tinha mercado no Brasil, e a gente nem sabia fazer direito, pelo menos a gente não tinha acesso. O que a gente via era grandes reportagens na televisão, mas o Cabra Marcado era uma outra coisa, não era um filme de ficção e nem era um documentário clássico. Então, eu me apaixonei por aquele formato híbrido, mas eu queria fazer, mas eu não tinha como fazer cinema naquela época e não tinha como fazer documentário. E eu fui fazer jornalismo, fui fazer telejornalismo, cheguei a trabalhar no início da Globo News como editora de vários programas, até que eu entrei no edital com um projeto e a gente ganhou esse edital e eu abandonei jornalismo para me dedicar ao cinema documental. Então, essa é a minha trajetória. Então, eu fico muito feliz de falar para vocês que fazem jornalismo, que é a minha primeira formação. Eu acho que a gente nunca deixa de ser jornalista. Quando a gente faz faculdade de jornalismo, a gente vai ser sempre esse olhar inquieto, esse olhar inconformado para o mundo. E, na verdade, esse olhar de formação jornalista que me estimula até hoje, né? Eu digo que hoje eu faço tudo que é contra o jornalismo. Por quê? Porque eu não vou muito atrás da informação, da notícia, né? Eu quero aprofundar temas e eu tenho um cinema muito político, muito posicionado, e não ouço normalmente o outro lado, enfim, umas coisas um pouco polêmicas, assim, mas, é, mas eu gosto muito de jornalismo, eu passo 24 horas do dia ouvindo jornalismo, notícias, e basicamente parte do meu trabalho de inspiração de fazer, eu fiz mais de 15 longas-metragens, vem de alguma notícia que eu ouvi, e que aquela de alguma forma me inquietou, e eu falei, eu quero fazer isso, mas eu vou fazer isso no documentário. Basicamente é isso. Suzana, antes de passar para o pessoal, quero até aprofundar esse tema que você falou sobre ouvir os dois lados, né? A gente teve telejornalismo no ano passado, no semestre passado, jornalismo audiovisual. Eu trabalho com telejornalismo aqui em Curitiba e a gente sempre bate na tecla, né, de que há que se ouvir todos os lados, enfim. E na ética do documentarista, isso não é um pressuposto, né? O documentário pode se posicionar de forma a defender uma ideia, defender um pressuposto mesmo, sem se preocupar em ouvir o outro lado, porque não tem esse compromisso. Falando principalmente, sei lá, de Torre das Donzelas, que é um documentário absolutamente posicionado, né? Como que foi a construção desse documentário e como é para você fazer um documentário posicionado em tempos tão duros, né? Em tempos em que, principalmente hoje, a gente pode se posicionar por muito pouco na vida sem levar porrada, assim. Eu acho que são escolhas, né, Helena? Assim, escolhas de vida mesmo. Eu acho que o cinema é um instrumento de luta. Eu falo que o meu trabalho é uma parte da minha militância, com certeza, porque como eu trabalho muito, eu não tenho tempo de, às vezes, me engajar em lutas que eu acho muito importantes, como cidadã. E acabo fazendo isso dentro do meu trabalho. Torre das Donzelas foi um super desafio, um filme que eu demorei 7 anos para fazer. E eu queria contar a história da resistência feminina na ditadura militar, porque a gente ouvia muito falar dos homens, mas nunca das mulheres. Especialmente aquela prisão, eu não sei quantos alunos assistiram, enfim, não sei. Aquela prisão especial
forjou e formou mulheres muito, muito interessantes para o Brasil. E eu jamais ouviria um torturador, jamais ouviria. Isso está dentro do meu DNA, assim, como pessoa. Tem coisas que eu não consigo. Por mais que eu tentasse que fosse isso melhorar minha obra de alguma forma, eu acho que a gente tem um jornalismo para fazer isso. E faz muito bem. A imparcialidade no jornalismo, a tentativa dela é muito importante para o Brasil, para a checagem de informações, para tudo. Eu tento, no meu trabalho, apesar de posicionado, também não criar fábulas e inverdades a respeito do outro. Eu tento sempre trazer para um depoimento confessional, um depoimento documentado, porque o documentário é uma produção de documentos sobre a sua época. E eu estou documentando aquelas pessoas que eu acho que são importantes. Tem outras pessoas documentando, tem um documentário sobre o Olavo de Carvalho, por exemplo. Então, essa pessoa, e eu acho legítimo, a pessoa está documentando o outro lado, um outro pensamento, e tudo bem. Então, eu acho que essa democracia da gente poder falar e se posicionar de alguma forma com a nossa obra, desde que a gente não esteja ferindo ninguém eticamente, e moralmente, eu acho muito saudável. E eu acho que o cinema ele não tem esse compromisso mesmo da imparcialidade. Você assiste um filme, você sai dali com uma impressão, é como você conta uma história, né, qualquer outro filme. Você vê e fala, gostei desse jogador de basquete, essa história é muito legal. E aí você vai ver um outro que talvez seja um outro pensamento sobre jogar basquete, que não é tão legal assim, enfim. Essa formação política e esse pensamento crítico gerado pelo cinema documental, eu acho muito saudável. Eu realmente não conseguiria ouvir o outro lado. No Torre das Donzelas, eu não tinha o menor interesse em ouvir. Eu não nomeei, basicamente, nenhum torturador, eu não acusei frontalmente ninguém de nada. Houve, né, uma denúncia genérica sobre o que aconteceu na ditadura. Então, eu me sinto bem confortável. Ontem mesmo eu estava conversando com alguém, acho que num debate, que a pessoa perguntou se eu faria um filme sobre o presidente da República atual. Nem por muitos milhões. Porque isso é o quanto que você tolera dentro do seu organismo mesmo, sabe? Dentro da sua saúde mental. Então, é... e é isso. A gente tem que fazer escolhas na vida. E elas custam. Elas custam perseguição, elas custam sabe, exclusão de alguns processos. Mas a gente está aqui para isso também, né? Eu acho que a arte, e aí eu incluo parte de um jornalismo e incluo documentário, é uma provocação, não no sentido ruim, mas uma provocação no pensamento social, assim. Então, a gente tem que pagar esse preço também. Eu acho que quem não está disposto a isso, não faz. Quem está disposto, faz. Então, eu já tive que tirar site do ar, um canal de televisão que estava divulgando, se bobear, o Torre das Donzelas mesmo. Teve que tirar uma chamada do ar, porque os ataques que a gente sofreu foram muito grandes. E faz parte do processo. Enfim, é isso. Há de se ter coragem, né? Temos que ter. É isso, estamos aqui para isso. Alguém? Vou seguir aqui, então, enquanto isso. Suzana, Torre das Donzelas é um documentário que ele dá vários socos na cara da gente, mas com muito carinho, né? É um documentário que faz a gente... Eu estava temerosa quando assisti, justamente porque a sinopse promete muita dor, né? A sinopse promete relatos de mulheres que sofreram toda sorte de violência, mas ele é um documentário muito sensível na técnica mesmo, né? Ele é sensível do ponto de vista do contar histórias. Então, quando você tem a construção daquele cenário, elas passeando por aquele cenário, rindo de algumas coisas e tratando aquilo como aquelas lembranças como parte primordial da própria vida, né? Sem talvez demonstrar tanto a dor que aquilo está incutido, ou transformando a dor em outra coisa, eu diria, porque a dor está sempre ali. Eu acho que você tem uma série de relatos riquíssimos para a construção do país. Assim, isso que você falou, é claro que eu fiquei pensando, enquanto eu estava vendo, em como seria ser, por exemplo, um seguidor do presidente e assistir aquele documentário, né? Como a minha cabeça funcionaria. E, de alguma maneira, eu não consegui chegar nesse pensamento, primeiro, porque não passo nem perto disso, mas, segundo, porque a construção ela vai para além, um pouco para além do espectro político, embora seja embalsamado, né, por ele. Eu queria que você contasse para nós um pouco desse bastidor, assim, né? Primeiro, porque você tem uma ex-presidente
deve ter sido muito difícil conversar com a Dilma, né? Deve ter sido muito difícil reunir todas aquelas mulheres no mesmo ambiente e fazê-las também aceitar a exposição pública dessa história, né? Porque muitas vivem uma vida bem próxima do que a gente considera normal, sem expor esse passado, né? Como que foi ir atrás da pesquisa, né? Da ideia até o roteiro? Como é que foi esse trajeto aí? Foi um trajeto bastante difícil mesmo, como você fala, né? Porque o que acontece? Muitas se tornaram mulheres públicas e outras só viraram donas de casas, e muitas nem são pessoas que têm hoje uma militância política, por exemplo, de esquerda. Muitas pessoas, né? Uma delas, por exemplo, foi secretária de Educação do Fernando Henrique Cardoso, algumas votaram no Aécio, enfim, acho muito importante colocar isso porque as pessoas reagem de maneiras diferentes ao que aconteceu, né? Mas eu acho que o que elas têm em comum é que a prisão não destruiu essas mulheres. E eu acho isso para a ditadura e para essas pessoas que impetraram essas violências, é muito duro ver que as pessoas resistem quando elas estão juntas e quando elas estão com um objetivo. De forma geral, assim, essas mulheres, a gente tem um grupo até hoje no WhatsApp, com todas elas, até hoje, eu lembro que quando houve a eleição de 2018, eu fiquei muito mal, e eu fiquei mal mesmo, assim. E aí elas entraram no WhatsApp e falaram assim, mas você queria o quê? Que na sua época não tivesse luta? Mas isso faz parte do processo democrático. Então, até isso, que poderia virar, né? Eu fui lá, meu Deus, como pode? 50 anos depois você tem que passar por isso. Ela falou, mas isso é a vida. Então, assim, é de um amadurecimento e de não terceirizar a luta e não descansar, porque a vida é assim, e a vida tem que ser assim, é tão interessante, tão potente. Eu não tenho nem palavras para te dizer o quanto que eu aprendi com esse filme. Essa entrevista com a Dilma foi uma entrevista muito difícil, a gente demorou muito tempo para conseguir. E para mim, na personalidade dela, o que me chamou a atenção é que ela não terceiriza mesmo. Eu falo, mas como você se sentiu? Em nenhum momento lá, eu me senti muito mal, foi de dor. Ela falou, a gente produziu isso de alguma maneira, a gente permitiu isso de alguma maneira. Então, assim, é de um amadurecimento de vida que eu cheguei aqui na produtora e falei para minha equipe, gente, todo mundo tinha que assistir essa entrevista bruto, porque, claro, boa parte do material não está no filme, né? Não tem como. Mas é uma aula de vida, sabe? É uma aula de saber o que é estar no mundo e assumir a responsabilidade de estar no mundo. De que não é nunca descansar sobre as coisas. Óbvio que você tem que ter o seu momento de falar, cara, agora é a vez do outro lutar, agora eu preciso inspirar outras pessoas a fazerem isso, porque realmente cansa. Mas é de não terceirizar, e eu devi isso para minha vida pessoal. Hoje em dia, falar, eu engordei 20 quilos. Não é culpa da minha mãe que faz comida boa, do que minha filha que não vai malhar comigo. A responsabilidade é minha. Eu trabalho muito, então eu acabo acumulando coisas, escolhas minhas. O Brasil está desse jeito. De alguma maneira, a gente teve um processo de anistia que anistiou também os militares torturadores e que permitiu que essas pessoas prosperassem no Brasil e que permitisse, por exemplo, que o atual presidente da República elogiasse um torturador no Congresso Nacional. Isso também foi parte de um processo onde as pessoas são responsáveis por isso. E se a gente não esclareceu ainda no Brasil o que foi a ditadura militar, também é responsabilidade nossa, como produtores de história. Então, assim, você sabe, Helena, que a Argentina e o Uruguai têm muito mais filmes sobre ditadura do que o Brasil. São países micros, tamanho de pequenos estados brasileiros. Então, isso mostra o como também a gente, ao longo desses 50 anos de democracia, né, né, quando termina a ditadura militar, que não tem 50 anos, tem muito menos, a 84, né? gente, de alguma maneira, achou que estava ganho o jogo. Então, eu não aprendi na minha escola, eu estudei em escola pública a vida inteira, sobre ditadura militar, né? E eu basicamente entro na escola nos anos, né, ali, final dos anos 70, anos 80. Eu passei todos os anos 80 e início na escola, e nunca ouvi falar. Eu escuto na faculdade já. Então, eu só consegui convencer essas mulheres de falar sobre isso porque elas tiveram consciência que essa história não é delas, essa história é nossa. E se essas pessoas chegaram a ser presas, grande parte da sua vida, exiladas, por conta disso, isso estava se repetindo de alguma maneira, pelo menos no discurso no Brasil. E elas se sentiram impelidas a, de novo, entrar no front e falar, cara, a gente precisa falar.
aconteceu comigo, mas isso está acontecendo de novo de alguma forma. Então, foi muito complexo, muito difícil, mas foi de um grande aprendizado. Porque de nenhum momento essas mulheres se colocam como vítimas, mesmo quando elas choram. Eu sei que a Dulce Maia, quando ela chora no final do filme, ela fala: mas eu não me arrependo de nada. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E é tão bonito isso. Quando você está dentro de uma luta coletiva e você se coloca no lugar de eu sou mais um nessa luta. Não sou a grande mártir da coisa, sabe? A grande vítima que sofreu. Então, que é o que eu falo do não terceirizar. Não terceirizem, gente, nunca. Nem o voto, nem as escolhas, nem os relacionamentos, nada. Porque quando você assume essa responsabilidade para você, a vida fica mais leve, por incrível que pareça. A sua relação com o seu entorno, ela fica mais saudável. Então, assim, por que que essas mulheres são tão interessantes? Porque os filhos não ficaram sabendo durante 50 anos. Tem filhos que souberam da prisão e da tortura das mães no filme. E eu fiquei muito impressionada, porque, assim, o filme foi exibido primeiro no Festival de Brasília, e só estavam as mulheres, e depois eu exibi na Mostra de São Paulo, e que estavam a família delas. A reação deles é assim, quase de revolta. Assim, muitos falam: como é que se deixa para falar isso num filme? Você pirou, como assim? Mas é isso, são as escolhas delas de também não passar dor e sofrimento e trauma para os filhos e para os maridos, enfim. São escolhas. Mas foi um grande aprendizado para a gente, para a equipe inteira e para mim pessoalmente, de enfrentar a vida e, inclusive, o estado das coisas atual de uma maneira um pouco mais madura e chamando para si, sabe? Chamando a responsabilidade para si, porque eu acho que a vida fica um pouco mais interessante e um pouco mais relevante quando você faz isso. E esse foi o processo, né? Trazer essas mulheres para desenhar esse espaço que era diferente de um para outra, criar uma direção de arte que seja quase uma instalação para que elas ali rememorizassem o que elas viveram ali. Tudo foi um processo muito complicado, foi um risco também, porque elas poderiam chegar ali e falar: não, não é nada disso, você pirou, porque são as mulheres muito cheias de opinião. E quando a primeira entra e tem a reação que ela tem, a gente estava do lado de fora, porque eu pouco entrei na torre, eu fiquei muito do lado de fora dos monitores, deixando soar livre. E elas interagiram muito com as câmeras, não com a gente, né? Com o olhar de alguém para elas e elas comunicando o que elas estavam sentindo. Foi uma vitória para a gente conseguir tirar dessas mulheres. Muitas já morreram ao longo desses últimos 4 anos. Mas esse registro está ali, acho que para a história, acho que isso é muito, muito, muito forte. Valeu tudo a pena, todo o sacrifício, todo o esforço, toda a dificuldade, valeu a pena. Muito sensível, né? Eu acho que até comentei com eles que quando eu assisti, eu tinha a sensação de que elas eram aquelas velhinhas que a gente conhece, o estereótipo da velhinha, né? Que inclusive faz crochê e tal. Então, quando uma delas faz crochê, efetivamente, né? Faz tricô e faz coisas de velhinha, para mim foi um trunfo, assim, porque é justamente isso, é não se deixar morrer pela história de dor, assim, né? Pelo contrário, é renascer dentro dessa história. Então, até consigo compreender o susto de filhos e maridos e tal, mas também compreendo muito mais, talvez, a escolha de tentar viver uma vida que não é pautada naquilo que já foi, né? Então, é uma decisão bem corajosa, É. assim. É o que a Dilma fala, né? É muito importante que um ex-preso seja uma pessoa. Porque Antes quando de ser você um ex-preso, né? carrega algo que te imputou, né, que te imputaram como rótulo, você acaba. E eu conheço muito ex-presos políticos, porque as pessoas ficam vivendo aquela vida, a vida toda, uma amargura, um trauma, e jogando na cara das pessoas e culpando o mundo. Não, eu fiz uma escolha de luta, que naquela época eu sabia os riscos que eu tinha, só que eu me tornei uma pessoa acima de qualquer coisa. E é muito lindo quando você abre aquela caixinha e descobre que essa pessoa teve essa história passada, que ela guarda para ela como uma forma de proteger também as pessoas ao redor e não terceirizar o sofrimento também junto, sabe? Olha, é de um amadurecimento, de um crescimento de vida, assim, que é raro de se ver. Mas, assim, isso é comum a todas elas que eu conheci. Não existe culpar o outro e responsabilizar o outro. É tudo aqui, ó. Eu decidi, eu fui, eu sabia. Isso é muito, muito potente. Pra vida, né? A gente vê até É. no posicionamento da Dilma que politicamente ela é assim também, né? Ela poderia se arrastar uma bola, aquelas bolas de presidiário, assim, por onde ela fosse, e ela é absolutamente altiva, mesmo tendo passado por tudo que passou lá atrás e agora também, mesmo tendo vivido de volta a história, de alguma maneira.
E ela mantém um Sim. posicionamento bastante forte, né? E bastante seguro do que fez, do que poderia ter feito, assim. Admiro muito. Vou passar para a Vanessa, que vai responder, vai perguntar para vocês. Passa lá, pessoal, por favor. Obrigada. Então, oi, tudo bem? Prazer, Vanessa. Eu assisti o documentário da Ah, Torre das Donzelas e eu adorei, tipo, muito, assim. Eu achei muito bem pensado. Tanto que eu ia até comentar da ditadura, que você falou que tem poucos documentários e poucas pessoas falam sobre. E tem até uma mulher no seu documentário que ela tá falando sobre uma amiga dela que ela nunca comentou isso pro marido. E isso é uma coisa que me chocou muito. Mas a minha pergunta eu queria saber como que você conseguiu todas essas entrevistadas, porque eu imagino que deve ser muito difícil de você procurar, tipo, ai, como que eu vou fazer? Eu vou procurar pelo Facebook, vou procurar de boca em boca, como que faz isso? obrigada pela pergunta, viu? Foi bem difícil, foi bem difícil. É assim, uma das ex-presas políticas, a Rita Cipay, e ela era conselheira da Comissão de Anistia, que eu acho uma coisa incrível. Como é que você é uma ex-presa e aí você vira conselheira da Comissão de Anistia para anistiar presos, ou seja, pessoas que viveram o que você viveu? Eu acho que esse governo, que essa secretaria é, tocava esses assuntos no governo, foi muito inteligente de trazer essas pessoas, porque assim, não adianta você colocar pessoas que você sabe que nunca vão entender o que que é ser um preso, o que que é ser torturado. Então, colocaram uma pessoa que é uma advogada brilhante, a Rita Cipari. Ela, não sei se vocês lembram dela do filme, porque eu não acredito elas no filme só no final. Ela que fala que os filhos foram visitar ela. E aí o filho pergunta para ela assim: mãe, sua prisão é perpétua? É essa mulher que eu encontro primeiro, e a partir dela, ela vai me indicando quem está viva, quem ela acha que poderia falar, e ela promove um encontro dessas mulheres na casa dela, em São Paulo, com algumas dessas mulheres, e foi um fiasco, porque elas se rebelaram contra o filme, totalmente. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Elas fizeram um motim contra o filme, e aí, obviamente, no final, é, que elas falaram, não, não é assim, etc, etc. E eu conto a minha história para elas. E eu falo assim, olha, eu não conheço meu pai porque por conta da ditadura militar. Então essa história aí que vocês estão negociando, se vão contar comigo ou não, que é de vocês, é minha também. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso. Obviamente todas mudaram de ideia e aí elas passaram a me ajudar a localizar outras mulheres para assim contar a história, porque eu também sou vítima da ditadura militar. Vocês que estão aí, todos, de alguma maneira, também são. Mesmo que vocês não tenham parentes diretamente ligados a isso, a gente teve 21 anos de um movimento que foi muito ruim para o país em vários níveis, inclusive de liberdade, inclusive de produção de arte, inclusive de produção de jornalismo. A gente teve um ícone do jornalismo brasileiro que foi enforcado na prisão, Vladimir Herzog, tão importante que devia ser nome de várias escolas no Brasil. Então, assim, a gente está falando da nossa classe, que foi totalmente atingida por isso. Então, essa história não é delas. E quando eu digo isso para elas, na hora, elas se dão conta de que realmente não tem que se negociar. Tem que se abrir o coração e falar. Então, esses primeiros dias, esses primeiros encontros foram bem complexos, mas depois elas se abriram de uma maneira que elas passaram a colaborar com o filme. Tipo, eu tenho a boneca. Todos os objetos que tinham na torre foram levados por elas, que guardavam aquilo de alguma forma. Enxoval de bebê, panela, travesseiro, muitas coisas elas guardavam e elas começaram a entregar para a nossa equipe de arte para levar para a torre. Até o cheiro que tinha na nossa instalação era um cheiro indicado por elas. A gente colocava. A fulana tinha um perfume de alfazema insuportável e que a gente tacava lá o alfazema. Tudo que a gente pôde trazer de elementos vivos para poder trazer essa emoção para dentro daquele lugar, a gente trouxe. E essa colaboração, no final, foi totalmente delas. E elas decidiram que iam falar e como iam falar no filme. Então, assim, eu acho que essa mudança ela se dá a partir de uma consciência de que a história que você esconde durante 50 anos, ela não é escondida, ela nunca fica escondida. De fato, ela realmente volta. Como estava voltando, né? Eu comecei a fazer o filme, as filmagens aconteceram em 2016, e aí, que já era, a gente já estava quase no meio do golpe, a Dilma marca de ir com a gente para
para estar na torre com a gente já não pode, porque foi antecipado a defesa dela. Enfim, a gente viveu todas as questões ali, pré-golpe e golpe, no meio da filmagem. Então, não tinha como voltar atrás. Assim, elas sabiam o quanto era importante e relevante elas tocarem nesse assunto, sabe? Oi, Suzana, tudo bem? Meu nome é Leisa Marques. É um prazer estar falando aqui com você. Eu achei brilhante seus documentários. E achei muito legal também essa ideia de fazer essa recriação da torre para levar as mulheres até lá. E aí eu percebi que algumas não foram. Agora você já explicou sobre a Dilma. Eu queria saber por que algumas não foram, se foi uma escolha de vocês, se foi uma escolha de proteger elas, ou se vocês quiseram pegar um grupo mais específico que já se conhecia. Eu acho que 2 ou 3 só não foram. E a Dilma não foi porque ela estava marcado a defesa dela do impeachment para um dia, eles anteciparam, sei lá, em um mês. E aí ela foi uma coisa imediata, ela não foi. Uma estava internada e a outra teve uma questão de familiar. Então não foi uma escolha nossa, foi uma causa da vida delas juntarem lá. Então a gente não fez essa escolha. Eu queria que todas estivessem. Inclusive a Dilma queria muito encontrar as amigas e tal. Até porque tem uma coisa muito bonita que ela faz, e isso não está no filme, que nas 2 posses que ela teve, ela separa uma parte que deveria ser para políticos, etc. Ela separa uma parte e ela bota assim, amigas do presídio Tiradentes. E são 30 mulheres, às vezes, que estão ali. Eu tenho essa filmagem, que eu fui na segunda posse e eu fiquei sentada com elas, amigas do presídio Tiradentes. É tão simbólico isso, tão forte. E tão emocionante para mim estar ali. Eu sei que na posse eu não parava de ficar emocionada. Eu olhava para uma, olhava para outra. E como eu tinha pesquisado muito sobre a história de cada uma, eu falava, caramba, aquela ali passou por aquilo, aquela passou por outra. E eu falava, cara, ela coloca isso como... Era a parte mais importante do cerimonial dela e a mais... que ocupava mais espaço, era o momento em que essas mulheres estavam ali, sabe? Isso é muito forte. Porque uma coisa é você não se fazer de vítima pro resto da vida, mas você não pode esquecer o que aconteceu. E ela sempre lembrou, e as outras... E aí tinha pessoas de todas as partes políticas, mesmo que... Tinha gente que não votou nela que estava lá. Isso é de uma beleza de ressignificar um momento da sua vida e um espaço que você viveu tão importante. E é isso, é fazer história de alguma forma também, né? E fazer que essa história ela seja relevante para a sua vida. Então foi assim. Bom dia, Suzana, tudo bom? Aqui é o Leandro. Bom dia. Eu queria mudar agora um pouquinho pro Casão, só um pouquinho, que eu queria fazer um comentário e depois perguntar uma coisa em cima. Eu vi que é muito bem trabalhada a questão de você cobrir a imagem nas falas do Casão, porque o Casão tem muita história para contar e ele conta muito bem, ele tem frases muito fortes e que, na minha interpretação, não podia ter sido deixado de fora mesmo. E tanto imagens de off, quanto imagens de... Não, passagem não, perdão. Imagens produzidas mesmo, elas cobrem muito bem as falas dele. Eu queria saber como que isso foi trabalhado, essa técnica, porque a gente consegue estar naquele meio, a gente consegue se inserir naquele meio, a gente consegue se colocar no lugar dele. Então eu queria saber como que foi tão bem construído isso, e como que foi esse processo, a técnica utilizada, não sei, para mim ficou muito bom. Obrigada por ter assistido. Eu adoro esse trabalho, adoro essa série. Realmente, o que acontece é o seguinte: eu tenho uma coisa que eu falo, que eu acho que é uma frase que vocês podiam anotar aí, assim, que eu uso para mim, para minha vida profissional e principalmente para se fazer documentário. O documentário ele tem uma tradição de muita fala, né? Muita fala. E aí eu falo assim, quando a pessoa te fala assim, como é seu nome mesmo que me fez a pergunta? Desculpa. É o Leandro. Leandro. Leandro, eu te amo. Aí você fala assim, cara, mostra que você me ama. Porque entre o falar e o mostrar, há uma distância tão enorme, né? E aí eu corri o risco do Casão, ele fala tanto, ele é tão eloquente, como você disse, de a coisa ficar na fala o tempo inteiro. E eu preciso ver, porque eu trabalho com audiovisual, né? Então, assim, eu preciso sentir, eu preciso criar sensações nas pessoas do que esse homem está falando. Porque senão fica um blá, blá, blá sem parar. E acho que o documentário é o lugar de experimentação de linguagem.
Vocês que queiram fazer, vão fazer documentário algum dia da vida de vocês, experimentem, ouse. Ah, eu tenho que fazer entrevista, imagem de arquivo, não sei o quê. Burlem isso de alguma forma, burlem. Porque eu acho que esse gênero do cinema é um dos gêneros mais interessantes. Eu faço ficção também, mas eu gosto do documentário porque ali eu brinco de fazer cinema. Brinco seriamente, né? Porque eu tenho um contrato assinado, eu preciso entregar o produto. Mas eu acho que é um lugar que você pode brincar. Então, assim, eu sempre falo. Eu tenho duas frases muito engraçadas. Assim, em vez de você falar eu te amo, fala assim: já depositei. Deixa que eu resolvo. São frases que substituem o eu te amo de uma maneira muito potente. Então, porque é a ação da pessoa em relação a você. E eu precisava. Eu sei que todo mundo ri disso, porque foi uma discussão familiar que eu tive. Eu tenho um irmão mais novo que é muito apegado à minha mãe. Preciso contar isso. E ele é muito cheio de chamego, beijinhos e abraços e tal. Mas na hora do vamos ver, a pessoa nunca tá, ela nunca comparece. E um dia ele falou: Ah, você é muito prática. E você o quê? Eu falei: Porque amor é compromisso, cara. Amor é ação. Então, assim, eu amo a minha mãe, etc. Eu tenho que pagar o plano de saúde dela. Eu tenho que chegar no almoço na hora certa. Isso é amar, é mostrar que você faz. Então, eu levo de alguma maneira esse documentário, e aí eu brinco com meu irmão que, assim, em vez de falar eu te amo, fala assim: deixa que eu resolvo. Cara, isso dá um alívio. É uma sensação de ser amado tão grande quando a pessoa fala: Não, deixa que eu resolvo. Meu cara, tudo que eu quero na vida é ser amada, alguém resolvendo alguma coisa para mim, enfim. Mas é uma brincadeira familiar que eu levo de alguma maneira para o documentário. Porque assim, cara, você está falando isso, mas me mostra isso. Então a gente foi atrás de imagens, de arquivo, e esse trabalho que a gente fez quase arqueológico de pesquisar arquivo vem muito assim. Esse cara está falando, mas eu preciso ver. Sabe? Eu preciso documentar isso de alguma maneira para que as pessoas sintam o que esse cara viveu. Então, até no terceiro episódio tem uma cena do acidente dele, e que a gente não tinha imagem, assim, mas a gente descobriu um áudio no YouTube que alguém gravou dele saindo do carro, e ele falando: eu tô indo na casa da minha mãe, mentindo para as pessoas, né? E eu precisava colocar aquilo ali de alguma maneira para as pessoas entenderem em que estado esse homem estava. Então, é isso, é um trabalho de busca constante sobre mostrar, porque a gente está fazendo audiovisual, eu não faço programa de rádio, e eu preciso juntar isso para que as pessoas tenham uma sensação do que a gente está vivendo. E a sensação é que traz o sentimento. Porque eu vi só a fala, embora Eduardo Coutinho fizesse isso brilhantemente, eu fiz isso em alguns documentários, né? O próprio Torre tem uma parte muito de depoimento que é muito tocante, mas ver aquelas mulheres 50 anos depois faz muita diferença. Então, eu acho que esse é o trabalho do Casão, assim, né? De conseguir reconstruir em animações, por exemplo, histórias, imagens que a gente não tinha, a gente reconstrói alguns momentos ali. Enfim, é de trazer as imagens que faltam. Sempre falo isso. Falta essa imagem, então vamos construir ela de alguma maneira para que o público tenha a sensação do que de fato aconteceu. Eu não sei se vocês viram Adriano Imperador, tá na Paramount Plus, para os meninos aí que gostam. Fiquei muito feliz que eu fiz no mesmo ano Casão e Adriana. Agora todo mundo me chama para fazer coisas de futebol. Eu falei: gente, estou bem feliz, assim, porque é um outro público, é uma outra maneira de trabalhar também. Eu achei muito legal. E assistam, porque eu acho que é uma série, independente de qualquer coisa, é um exercício de formato muito interessante, assim, que a gente trabalhou bastante juntos para chegar onde a gente chegou. E é isso, gente. Responde com deixa que eu resolvo. Pô, a pessoa se sente amadona, gente, envolvidona. Oi, Suzana, meu nome é Carolina Fayad e o meu avô, ele foi segundo tenente durante a ditadura e minha família inteira é de militar. Eu sou o ponto fora da curva, graças a Deus. E, assim, são histórias horríveis que eu escuto e sempre foi um blur pra mim. Você tornou a ditadura uma coisa real pra mim. Você fez com que eu visualizasse como uma história mesmo real e não fictícia, como os meus familiares contam. E aí eu queria saber como que você fez com que as personagens de Torre das Donzelas se sentissem tão à vontade, porque tem uma hora no documentário que a Dilma, ela tá super risonha junto de uma amiga dela e mostra pro espectador que a história e a personalidade delas foram construídas dentro da prisão dela também. Mostra que a luta aconteceu dentro da prisão também. Como que você conseguiu fazer isso através das imagens e da narrativa? Obrigada pela pergunta. Lamento aí por sua família, mas, enfim, são as nossas histórias que têm que ser ressignificadas também. Eu acho que isso também é uma oportunidade de você, né, ressignificar o legado da sua família de alguma forma.
Eu acho que, assim, antes de filmar, eu tive uma relação de 3 anos com essas mulheres, né? Eu acho que a gente estreitou laços de confiança muito importantes, assim, e isso acho que fez com que ela se sentisse à vontade. Com a Dilma, eu não tive tanto esse laço, porque ela estava presidente, depois ela estava se defendendo do golpe, enfim. Mas quando eu conheci a Dilma, que eu fiz a entrevista, a gente fez uma entrevista de mais ou menos 1 hora e meia, eu fiquei muito surpresa de como que era essa mulher, assim, porque, de uma certa maneira, a imprensa, de forma geral, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, como jornalistas que somos, eu achava que a Dilma era uma pessoa, sério, grosseira, que ela falava de um jeito que as pessoas não entendiam, que ela não era uma pessoa emotiva, porque de uma maneira isso foi construído para mim com esses fragmentos que tiravam dos depoimentos dela. E aí, quando eu sento para falar com ela, super morrendo de medo, porque a primeira frase que eu falei com ela, eu falei, nossa, eu esperei 3 anos por essa entrevista. Aí ela vira para mim e fala assim, esperou pouco, né? Então, assim, eu falei, putz, eu não sei o que virá depois dessa frase, dessa resposta dela. E ela é uma pessoa que, no início, é extremamente intimidadora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou perguntar, ela vai só me dar raquetada, porque, sabe? E aí, quando eu começo a conversar com ela, e eu vejo uma mulher tão culta na minha frente, e aí eu começo a falar de prisão, ela pergunta, você leu Michel Foucault? Ah, por sorte, eu tinha lido, gente. Por sorte. Mas ela começou a me perguntar de referências sobre relatos de traumas na prisão e livros e artigos que eu, cara, 90% eu não sabia. E aí ela começou a falar e tal. Sou uma mulher que estudou profundamente isso, mas que não fala isso publicamente. Porque isso é um estudo pessoal, ela não tem que ficar também gastando para as pessoas. Então, eu senti, no meio da entrevista, eu falo, gente, eu fui enganada pelas pessoas. Essa mulher é extremamente afetuosa, ela chora, ela ri, ela debocha das pessoas. Ela que botava apelido em todas as mulheres da torre, ela apelidava todo mundo. Ela que tinha vitrola com as melhores músicas, com os melhores discos. Então, essa desconstrução, para mim, em relação a ela, especialmente, se deu nesse momento. Eu fiquei assim, no final, eu tava assim, mamãe Dilma, abraça, tipo aqui, porque ela era muito fofa. Eu falei, como assim? Me pintaram uma mulher que, a princípio, ela te coloca nessa situação um pouco desconfortável. E depois ela te abraça de uma maneira que eu falei, nossa. Então, é isso, eu acho que vai muito desse olhar, da verdade que você está colocando também, a sinceridade que você está colocando. Eu acho que ela precisava saber se eu estudei esse assunto, qual o nível de respeito que eu tinha em relação a essa história. E isso fez com que ela fosse se abrindo. Acho que se eu chegasse lá despreparada, eu ia tomar um toco e ir embora. E isso acho que serve para vocês também, assim, quando forem fazer projetos, assim, cara, estudem muito, pesquisem muito. Então, quando eu fui entrevistar a Dilma, eu já tinha 4 anos de pesquisa do Torre das Donzelas, já era amiga da maioria das amigas dela. Então, eu citava as amigas e as situações, como a sopa de quiabo que ela fez, ela não lembro disso. Aí eu assim, mas Dilma, todo mundo se lembra, não sei o que, não sei o que lá. Ela dá um risinho, tipo assim, eu não quero me lembrar disso, né? Porque uma coisa também que imputaram a ela, a coisa de não ser boa dona de casa, ela queria ser dona de casa. Eu sinto que isso incomoda ela. Por mais que ela seja um mulherão desse, que foi presidente, o fato de falarem que ela não cozinha bem incomoda, sabe? Tipo assim, também é uma mentira. Foi um fragmento ali, um instante que ela não cozinhou bem. Se bem que ela queimou o omelete na Ana Maria também, eu acho. Não sei, pode ser alguma coisa assim. Tanto é que ela não é boa cozinheira, mas ela não gosta. Ela acho que ela queria ser boa cozinheira, não sei. Tanto que ela é boa avó, enfim, é a coisa da avó, tá. Então eu acho que foi muito dessa coisa de sentir o quanto que eu estava preparada para isso, de ter realmente e com todas elas assim, um nível de intimidade, de trocar. Sua amiga falou que quando você chegou lá, você estava muito deprimida, que você não queria comer, que você ficou 1 semana sem comer. Então eu tinha dados fortes e isso foi trazendo elas para perto e falou, não, essa pessoa está sabendo o que ela está fazendo, então vamos ajudar aqui e vamos colaborar com essa memória. Acho que foi assim o caminho. Oi, Suzana, bom dia. Meu nome é Maria Eugênia e eu tenho uma pergunta, na verdade, sobre o documentário do Casão também. E é algo até que a gente comentou em sala, mas acho que a gente não chegou numa resposta, que foi sobre a construção de imagem do Casão, porque a gente comparou muito com a história de vida do Fábio Assunção, enfim, porque o Casão também teve algumas overdoses, teve envolvimento com droga e, inclusive, uma overdose na frente do filho dele e tal. E a gente vê que as pessoas têm uma empatia muito maior com o Casagrande do que com o Fábio... Não sei se travou. Com o Fábio Assunção. E eu queria saber como que foi essa
construção de imagem, porque, como eu falei, né, a gente vê que as pessoas lidam melhor com o casão e as pessoas meio que tiram um sarro da situação do Fábio Assunção. Então, qual que foi essa diferença, assim, esse caminho que vocês percorreram para criar essa imagem até de empatia? Porque a gente... e eu amo o casal. Eu amo muito ele, eu gosto muito, amo esse documentário. E eu queria muito saber dessa imagem que vocês construíram, que eu achei que foi muito bem construída. Enfim, um trabalho muito bem feito. Parabéns. Obrigada. Eu acho que não foi a gente que construiu. Eu acho que quando o Casão passa por isso, ele vai nos programas de televisão, expõe claramente o que ele viveu, assim, não tem como você, sabe, não se comover com um cara que, sabe, abre a vida dele naquele nível. Então, assim, a gente só reuniu na série aquilo que ele já é. A gente na construção dele mesmo, assim. E que causa muitos prejuízos, porque, assim, o Casão ele é uma pessoa muito atacada na internet. Não sei se vocês sabem disso, mas ele é muito atacado na internet. Demais, assim. A ponto dele não usar nenhuma rede social. Ele foi proibido pelos filhos. Ele tem perfil no Facebook, no Instagram e tudo, mas é administrado pelos filhos. Porque era tão tóxico tudo que falavam dele. E até hoje, gente, ele fala qualquer coisa, seu cheirador. Você pode olhar os comentários dos textos dele, você vai ver esse ataque profundo ali. Eu acho que o Fábio, ele escolhe não detalhar tanto a dependência química dele e ele se reserva disso. E quando você não sabe algo, você fantasia sobre algo. Então, eu acho que é uma questão da postura de cada um dos dois. Um é mais reservado e acaba as coisas saindo só pela imprensa, e aí sai de uma maneira muito deturpada e muito sensacionalista. E o outro, na medida que ele passa por aqui, ele fala, fiquei um ano internado, e eu injetava cocaína, eu fazia isso. Cara, ele é tão explícito e tão transparente que ele não deixa dúvida, ele não deixa margem para ninguém construir uma história a respeito dele. Eu acho que isso faz a diferença. Isso também eu acho que é um exemplo de vida para a gente, né? Desde que a gente conte a nossa própria história. Eu acho que com a verdade você não tem como lutar. E com a transparência. E aqui não estou dizendo que o Fábio não seja transparente e verdadeiro. Estou dizendo que talvez ele não tenha essa estrutura emocional que o Casagrande construiu ao longo desses anos, com muita terapia e muito tratamento, de chegar e ser tão explícito sobre o que aconteceu com ele. O que acontece, porque o dependente químico é um doente para o resto da vida. Então, eu acho que é isso, a construção que cada um fez sua própria jornada. Acho os dois pessoas incríveis, que são pessoas de um caráter ilibado, assim, e que tem essa doença, que é um problema realmente que a gente precisa encarar como uma doença e não como uma falta de caráter. Então, eu acho que a construção é deles. A gente só, na série, espelhou quem é o Casagrande, mas não foi nossa, assim, esse mérito é dele. Oi, Suzana, tudo bem? Meu nome é Kelly. Tá funcionando? Tá? Sim. Então, no documentário Torre das Donzelas, é um documentário que mexe e envolve muito com o emocional, porque conta a rotina delas, a gente acaba se apegando à história delas, e principalmente por ser algo real. Então, se pra gente que é telespectador já dói, e, tipo, a história já mexe muito, eu imagino com quem produziu. Então, eu quero saber como que tu lidou com o emocional, se tu não ia lá e deitava na cama à noite e ficava palpitando a história na cabeça, porque são coisas muito pesadas que a gente escutava, né? Então, é isso. Obrigada, Kelly, pela pergunta. Realmente, assim, a gente tem que se preparar para quando faz um trabalho desse, né? A gente teve dois psicanalistas durante todas as filmagens que a gente achou que elas fossem precisar. E aí foi muito interessante isso, porque a equipe precisou muito mais do que elas. Porque é isso, você tem a história ali, a gente achou que ao contar, elas muito velhinhas, fossem talvez desabar, fossem causar alguma certa desorganização mental, e isso não aconteceu com nenhuma delas. Aconteceu com a Alice Caymmi, quando entra para cantar a canção de despedida, porque a família Caymmi não sabia que essa música do Dorival Caymmi era a música de despedida da prisão. E aí eu conto isso para a Alice Caymmi, ela vai lá, a Alice Caymmi é que mais precisou de atendimento psicanalítico, porque ela falou, meu Deus, ela chorou, ela teve uma comoção que as mulheres todas tiveram que acudi-la, assim, dentro do estúdio, porque ela meio deu uma desequilibrada forte, assim. E acho que eu me preparei ao longo de muitos anos para poder fazer esse filme. Eu conheci as histórias intrinsecamente. Obviamente, chorei muito no monitor, vendo. As equipes se emocionaram muito. Mas, assim, teve um preparo antes, sabe? De falar sobre trauma de tortura, para falar. E elas passam para a gente uma força tão grande e um dever cívico de contar a coisa que isso também te ajuda a passar por isso.
Mas não tem uma vez que eu vejo filme que eu não me emocione. Nenhuma vez. Quando aquela história... Eu começo a realmente me emocionar com a história da Dona Hilda, aquela dos filhos, que os filhos estão lá, e ela abana o jornal para os filhos verem que ela está ali, que a carcereira encontra os filhos vivos, que ela acha que estavam todos já sequestrados e mortos. Eu começo a desabar ali e vou até o final. Então, realmente, assim, é muito emocionante, mas eu acho que ele passa a mensagem de força que a gente tem que ter para lutar e não deixar que a vida dessas pessoas e tudo que elas passaram fossem em vão. Por isso nós temos que continuar na luta aí, principalmente esse ano de eleição, lutar pela democracia nesse país. Bom dia, Suzana. Eu sou a Mariana e eu queria uma coisa que eu percebi nos documentários que você produz, essa construção do relacionamento com o entrevistado. E eu acho que isso interfere muito no que o entrevistado te entrega, né? E eu queria saber, a gente que está começando, como a gente faz para construir isso sem assustar? A gente entrega, a gente fala assim, eu estudei, eu respeito o teu assunto, mas sem assustar a pessoa, tipo, que a gente é meio afobadinho, né? Porque a gente tá começando agora. Sim. E eu queria saber como que você lida com isso, essa construção. Como que você vai chegando, vai devagarzinho, ou você já chega e fala, quero isso, esse é meu objetivo, como que você faz? Para cada pessoa, acho que você tem que ter uma estratégia, assim. Por exemplo, na Torre das Donzelas, a gente tinha um produtor que chegou nesse grupo, naquele primeiro encontro que eu falei, que foi um fiasco. Aí ele chegou e falou, não queremos isso, não queremos fazer aquilo, não sei o que lá. Aí as mulheres, vocês não vão fazer nada com a gente, o que é isso? Aí eu falei, e é isso, você, às vezes, tem que chegar sabendo do que você quer fazer, mas com poucas certezas. Que eu digo por quê? Você está lidando com a história do outro. E aí tem uma frase que eu aprendi no meu primeiro filme, que é assim, nada sobre nós sem nós. Então, essa construção, ela é coletiva. Então, você só consegue do personagem o que de fato é relevante quando você constrói junto com ele. Então, se você chega para alguém, tipo Casagrande, que também é uma pessoa cheia de personalidade, tipo, não quero fazer isso, aquilo outro, ele vai olhar e vai falar, ah, legal, legal, vai nessa, entendeu? Vai nessa. Mas se você não constrói através de conversas frequentes, é isso, a gente senta para tomar um café com a pessoa, fala, pô, o que você acha disso, desse caminho aqui? E aí a pessoa fala, acho que pode ser legal e tal. Ela tem que se fazer parte, ela não pode se sentir usada por uma ideia sua a respeito de um documentário ou de alguma coisa. Por exemplo, no Torre, eu tenho 3 referências de filmes que eu gostaria muito que vocês assistissem, que é A Imagem que Falta, que é um documentário do Hit Pan, que é um documentarista muito importante, que ele conta uma história com bonequinhos de barro, porque as imagens faltam. A outra é um filme de ficção, meio um híbrido com um documentário chamado César Deve Morrer, dos irmãos Taviani, que é que eles encenam a peça Júlio César, do Shakespeare, com presos de alta periculosidade num presídio na Itália. Esse filme é uma aula de cinematografia. E o outro é o Dogville, do Lars von Trier, que vocês devem conhecer, que é um filme muito conhecido de ficção, onde ele também ensina em todo um espaço, uma vila, onde tem uma mulher oprimida, enfim. São 3 referências que eu usei. Então eu falava para elas, pô, assiste esse filme Dogville, assiste esse filme A Imagem que Falta. Eu conseguia os links, mandavam para elas. Então, quando elas vinham, quando elas tomaram conhecimento que eu ia reconstruir a torre, elas já sabiam mais ou menos o caminho que ia ser. Eu não fiz surpresinha para ninguém, sabe? Acho que o importante é você não querer ser espertinho demais com as pessoas, porque é isso, elas se sentem usadas, surpresa nunca funciona. Eu acho que você tem que preparar as pessoas e fazer com que elas sejam parte dessa construção criativa e que de fato sejam, não um fingimento. Por exemplo, todos os filmes que eu uso na série do Casagrande, todos os filmes que eu uso para ilustrar a história dele, ele viu aquele filme e ele me disse que aquele filme era referência para ele. Todas as músicas que estão ali foram referências para ele, ele gosta daquela música, etc, etc. Então, quando você vai entrevistar a pessoa, você já está tão cheia, né? Você está transbordando daquela essência que não tem como o cara não se doar para você. Então, eu acho que é isso. Constrói junto, constrói perto. Em vez de falar assim, eu gostaria de fazer isso, você fala, o que você acha da gente ir por esse caminho? Aí a pessoa vai te responder, não acho legal, vamos para o outro. E aí, no final, você consegue uma cocriação, que é a melhor dos mundos. Porque o documentário é um encontro com a pessoa. Você não pode querer criar um personagem para aquela pessoa.
Jamais. E eu faço, por acaso, eu fiz documentários de pessoas muito icônicas, assim, que não teria como eu burlar. Quando eu falo que eu não construí a imagem do Casagrande, eu jamais conseguiria. É um homem cheio de personalidade. Como que eu vou construir uma imagem dele? Impossível. A mesma coisa com as Mulheres da Torre, a mesma coisa com o Adriano Imperador. Fiz Mussum, Clara Nunes, grandes biografias, não tem como. Essas pessoas já nasceram com uma personalidade. Então é só você respeitar realmente quem é essa pessoa. E pode ser que não seja o filme que você queira fazer, mas é o filme que é possível fazer diante desse encontro. E é o filme de mais respeito. Então, assim, saber o que você quer, mas não apresentar tantas certezas, principalmente que você está lidando com a história do outro, eu acho que é a chave para qualquer relação. É de propor e não impor, sabe? É de sugerir e não afirmar de forma categórica que é assim que tem que ser feito. Porque o documentário biográfico com a história dos outros, ele só é possível com essa doação que você falou. Como é que você conseguiu que ele se doasse? Porque houve uma construção realmente coletiva para essa história acontecer. Isso serve para famosos e não famosos. Todo mundo é relevante, todo mundo tem uma história para contar. E quando eu fui fazer a Mãe de Todas as Lutas, não. Mataram Nossos Filhos, que foram sobre as Mães de Maio, sobre mulheres que perderam os filhos para violência de Estado. Aí você vai olhar assim, são mulheres vitimizadas, coitadinhas. Não, são mulheres que adquiriram uma experiência ali ao longo da vida, que elas também sabem. Que elas têm uma frase que eu acho muito boa, é muito mais saber o que você quer, é saber o que querem fazer de você. E essas pessoas sabem que e muita gente se utiliza da história para fazer sensacionalismo, fazer coisas apelativas. Então, é isso. É fazer junto. É perfeita a tua colocação, Suzana, porque eu acho que eu sempre falo para eles que quando a gente vai fazer uma entrevista, né? Claro que no jornalismo diário isso cai por terra, mas quando você vai fazer uma entrevista muito grande e tal, você vai preparadinho lá com a tua cola e tal, mas às vezes a tua entrevista, a essência dela não tá no que você escreveu, não tá no que você quer perguntar, tá no desenrolar da conversa, né? Então, eu acho que o documentário ele se impõe no sentido de que nem sempre, eu acho que quase nunca, vai ser exatamente do jeito que você pensa, e ainda bem que não, né? Porque as surpresas moram nesses detalhes, né? Você falou um pouco da trilha, né, de Casão, que é maravilhosa, eu acho que de longe uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi reunidas. O Casão tem um ótimo gosto musical, né? Queria falar um pouquinho sobre o teu trabalho técnico, assim. Você tem uma produtora e queria saber se a tua equipe é muito grande, se você leva todo mundo a campo, se você tem aí seus preferidos que vão, se é você que faz as entrevistas, né? Se, por exemplo, em Casão foi você que conduziu, porque dava para ver que o Casão e todos os entrevistados que participaram da série, eles estavam muito à vontade, né? Então não se sentiriam, principalmente o amigo do Casão, né? Até falei para eles, aquele amigo inseparável do Casão, é muito doido, né? Porque o Casão a gente sabe que ele é um dependente químico, mas esse amigo também é. Então, assim, ele expor a própria história em nome da história do Casão foi um ganho grande, assim, né? Você ter, sei lá, o Serginho Groisman falando do relato do braço do Casão. Então, assim, são relatos que são construídos com muita confiança, né? E claro que com o aval do Casão fica mais fácil. O Casão gerou uma comoção aqui, porque tem gente que ama o Casão, tipo a Maria Eugênia ama, 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 e tem gente que odeia o Casão, muito. E mesmo para os que não gostam do Casão, por causa do futebol, eu acho que a construção nunca foi de romantizar a droga, né? Nem de romantizar o Casão. Olha, ele é um superador de obstáculos, porque eu acho essa narrativa de superar obstáculos bem ultrapassada, assim, né? Eu acho ela até ofensiva às vezes. Queria primeiro saber se a tua equipe foi grande para fazer, porque é uma grande produção, né? Dá para ver que tecnicamente ela é muito cuidadosa. E se há espaço hoje no streaming para pequenas produções também, né? Depois quero que você comente um pouquinho de Imperador, que eu tô curiosíssima. Eu amo Adriano Imperador. Não, então, eu tenho uma produtora que é a Modo Operante Produções, que já tem 18 anos no mercado. Normalmente, essas equipes eu normalmente faço todas as entrevistas, elas são mínimas. É basicamente assim, era a Laura Cantal, minha assistente de direção, eu, o operador de som e o câmera, e uma assistente de câmera. Então, 5 pessoas, no máximo, justamente para gerar essa intimidade, para não gerar esses holofotes. Eu tento trabalhar com uma fotografia
bonita, sofisticada, mas muito econômica, muito minimalista, justamente a pessoa não se sentir no estúdio, que tudo oprime. Eu acho que o documentário tem que ter essa leveza na abordagem. Então, se eu maquio a pessoa, se eu ilumino demais, tudo isso vai gerando artifícios que prejudicam a naturalidade das pessoas. E eu acho também, eu tenho várias, por exemplo, a equipe que fez o Casão comigo é uma, a que fez a Adriana é outra completamente diferente, que só tinha em comum eu mesmo, entendeu? Então, aí eu fui fazer uma ficção em São Paulo, em 2001, eu fiz 4 grandes séries, eu fiz Adriano, Casão, fiz Não Foi Minha Culpa, que foi uma série que está na Star Plus sobre feminicídio, série de ficção, e fiz uma série que vai estrear, que eu quero já convidar vocês para assistirem, no Globoplay, chamado Jesse Colombo, que é uma série sobre um casal que sequestrou um avião na época da ditadura, com 19 anos, e eles ficaram 9 anos presos. Só que eles conseguiram se visitar na prisão e tiveram uma filha. É uma história de amor e resistência muito interessante, que mistura também elementos de ficção com documentário, um formato bastante híbrido, assim. Acho que vocês vão gostar, porque vocês estão vendo formatos novos, enfim, vocês vão gostar bastante dessa série. É narrado pela Andréa Horta e pelo Humberto Carrão. Então, eu fiz esses 4 projetos, e não tem nenhuma equipe comum a todos eles. Todas as equipes foram diferentes. Eu acho que isso traz um frescor para o trabalho, e tem coisas na moda também que eu não faço. Eu tenho uma assistente de direção que trabalha comigo há 10 anos, que é a Muriel Alves, ela já está dirigindo. Também é isso. As pessoas que trabalham comigo por um tempo, eu já libero para dirigir. Eu não quero que fique a minha assistente pro resto da vida. Vai tocar outros projetos. Então, é sempre muito móvel. Às vezes, a coisa que tem em comum sou eu e o método que eu trabalho, que eu acabo colocando esse método comum para todo mundo. E esse método inclui minimalismo, sensibilidade para lidar com o outro, basicamente, e naturalidade, de não achar nada muito, se escandalizar com nada, assim, né? A gente está ali para não julgar moralmente ninguém. Então é isso. São equipes variadas, e senão nem conseguiria fazer, porque eu acho que é isso. As pessoas fisicamente, às vezes, é complicado. Eu tenho uma rotina de trabalho muito pesada, assim. De fazer 4 séries no ano é muito complicado. Uma delas de ficção, que eu fiquei 5 meses filmando. Então, assim, eu filmo Casão, filmo Não Foi Minha Culpa para o Star Plus, vou para Adriano Imperador e entro na pré-produção do Jesse Colombo. Então, assim, nem todo mundo consegue entrar e sair de um projeto tão diferente um do outro. E eu pago um preço, tá? Eu sempre falo, eu fracasso em todas as outras áreas da minha vida. Eu não estou aqui vendendo que produtividade é legal, trabalhar muito é demais, não. Estou dizendo o seguinte, tudo se paga um preço. Quando você consegue fazer 4 séries dessa no ano, você vai olhar o seu histórico e você deixou muita coisa da sua vida pessoal, enfim, são escolhas também que se fazem, que eu estou refletindo muito sobre elas nesse momento. Enfim, que, enfim, não valem a pena às vezes. Mas é isso. Tem equipes, claro, muitas equipes, mas que trabalham de forma diferenciada, assim, né? Para cada projeto, até porque acho que é o perfil. Por exemplo, eu fiz uma vez um trabalho para o Flamengo e o meu melhor diretor de fotografia era fluminense. E ele queria fazer. Eu falei, não, cara, tem que ser flamenguista. Isso é uma coisa que eu falo, não dá para você fazer um trabalho para o Flamengo, o cara sendo corintiano. Não dá, sabe? Então, assim, você tem que, no mínimo, estar confortável no lugar que você está. Então, essas escolhas também são baseadas no perfis das pessoas com quem eu trabalho. E, Suzana, para a gente já se encaminhar, que eu sei que, vamos ver, estamos acabando já aqui com o seu horário, né? Eu sei que você é cheio de coisa para fazer. Conta um pouco para nós dessa produção do Adriano, né? O Adriano que, igual ao Casão, também divide muito opiniões. Você gosta de futebol? Como é que você foi parar nesse mundo, né? Das biografias aí ligadas ao futebol? E como foi gravar com o Adriano, no sentido de que ele também é um personagem controverso, né? Um cara que poderia ter sido o melhor do mundo, poderia ter... E no meu coração quem discorda está muito errado. Como é lidar com o Adriano, né? Que é um cara que também não liga muito para esse rolê de ser um superstar, assim, um cara que nunca abandonou as origens, e certamente o fato dele ser esse cara que é pouco apegado às aparências rende boas histórias, né? Porque não adianta você ter... Eu traço um paralelo, por exemplo, com o documentário do Neymar, né? Que é um cara que profundamente diferente do Adriano, é totalmente apegado àquilo que aparenta, enfim. É possível contar boas histórias com o Neymar também, mas
certamente o Adriano tem um quê humano que mesmo quem não gosta de futebol fica curioso para entender um pouco mais da história dele, né? Então, essa coisa. Eu não teria competência, por exemplo, para fazer um documentário sobre o Neymar. Porque é isso, né? O Adriano, ele é um estudo antropológico, né? Ele é um estudo antropológico, e dentro do meu escopo de trabalho como documentarista, que tem essa formação em direitos humanos, tem essa formação em filosofia, recentemente fazendo psicanálise, o Adriano, para mim, assim, é uma coisa a ser estudada, realmente, né? Então, eu tenho muito interesse, porque ele vem de um meio que é uma favela muito violenta do Rio de Janeiro. Ele tem esses laços, até hoje é condenado por isso. Ele tem uma vida. São pessoas completamente diferentes. O Casagrande, eu quis fazer o Casagrande. Eu convidei ele para fazer. O Adriano, há 5 anos atrás, eu falei, eu queria muito fazer um documentário do Adriano, mas aí eu soube que uma outra produtora estava fazendo. Eu falei, então deixa para lá. E a coincidência da vida foi, essa mesma produtora me chamou para dirigir. 5 anos depois, eu falei, meu Deus, cara, era para eu fazer mesmo, né? E ele é muito diferente do Casão, porque ele fala pouquíssimo, ele só fala quando ele é provocado, então ele fala reagindo, às vezes, com uma certa impaciência. Mas ele é um cara, extremamente controverso, assim como o Casão também é. Nenhum dos dois é perfeito, nenhum dos dois você vai falar, gente, as pessoas não têm defeitos. Tem muitos defeitos, ambos têm, mas são icônicos para a cultura brasileira, cultura que eu digo para esse painel, né, do futebol. O Adriano, para mim, a gente tem os jogadores brasileiros, quando eles ficam ricos, eles deixam até de ser negros, né? Uma coisa que me impressiona muito. Eles não. A causa do racismo, né? por exemplo, não é pauta. Assim, eles passam a namorar um tipo de mulheres, eles passam a ter um tipo de comportamento que eu fico assim, gente, mas de onde que surgiu isso? Que é uma coisa da fome e do dinheiro. Então, acho que o Adriano, ele, apesar de ter muitas controvérsias e tal, ele tem uma ligação profunda com o lugar de onde ele veio, e ele quer o tempo todo ressignificar esse lugar, e ele fala abertamente sobre as amizades com amigos traficantes, que é a realidade dos caras, sem julgar isso moralmente, enfim. E o Adriano, que seja bem claro aqui, que as pessoas acham que ele é usuário de drogas, ele não é. É uma coisa que eu fui fazer o documentário achando que ele era, porque ele era amigo do tráfico, ele vivia na favela. Não, ele bebe a cerveja dele com os amigos dele lá, fica, né, altinho e faz várias palhaçadinhas, mas é o máximo que ele vai. Então, foi bem desafiador, assim. O Adriano, para mim, ele é mais desafiador do que o Casão, porque o Casão tem essa eloquência de falar e esse coração aberto. O Adriano, eu tive que ir através da família dele, pela mãe, pelas tias, pelo irmão, chegar perto dele, sabe? Ele é muito reativo, porque ele é muito traumatizado com a imprensa. Ao contrário da Dilma, que não terceiriza nada, ele terceiriza algumas coisas. Fala, a imprensa falou isso de mim, essa imprensa não sei o quê. E quando você terceiriza, você demora a amadurecer, porque você, né, imputa o outro, né, e fala assim, será que eu também não tive uma participação nisso? Será que de alguma forma eu não contribuí com pensar assim, a respeito de mim? Então, ele é um homem em crescimento, em construção ainda, assim, mas foi muito desafiador. Mas eu acho que é um retrato do Brasil, desses meninos que é isso, com 15 anos vai morar sozinho na Itália, se sentem completamente desamparados. E aí, assim, o cara ganha a Copa América, o pai dele morre na sequência, ele entra num profundo processo de depressão, que para mim se perdura até hoje, de alguma forma, não tratada, não reconhecida. E é isso. Esse é o Brasil, sabe? Ele é arrimo de família. O Adriano comprou casas para todas as tias dele, ele não tem poucas tias. Ele pegou um bairro do Rio de Janeiro, comprou uma casa, e é uma casa assim, duplex para cada tia. Ele é um cara que é só coração e sofre muito por isso. Sofre muito por isso. Porque não é fácil você, ao contrário do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que é um cara muito racional, né? Um cara que soube administrar a vida, soube ser empresário, soube encerrar ali. O Adriano, ele é puro coração, ele é uma pedra bruta ainda. Então, acho que é isso que a gente vê na série. E esse é o estudo que a gente faz, de olhar para os nossos atletas, a saúde mental desses meninos que saem completamente despreparados para viver uma vida fora. E é isso, não sabem em que lugar do mundo eles estão, eles não sabem o espaço que eles têm para ocupar, enfim. Mas ele é um cara fascinante nesse sentido, né? Porque ele nos ensina muito sobre fama e dinheiro, sobre o que vale a pena real, né? Eu acho que a gente aprende muito com a Adriana nesse sentido. Pessoal, vou fazer a última pergunta, então, já que a gente está terminando. Suzana, eu queria que, para encerrar, você falasse para nós sobre o mercado do streaming, né? Porque grande parte dos alunos sempre olha a gente com aquele olhinho assim, professora, mas tem emprego, mas, né, como é que eu vou fazer para trabalhar? E hoje, assim, eu trabalho na Globo aqui do Paraná.
sempre tive 2 trabalhos e, assim, sempre digo para eles que nunca faltou emprego. Mas é óbvio que esse é um lugar de privilégio de quem nunca ficou sem trabalho. Mas, assim, é difícil o mercado. Mas eu vejo o streaming com bastante otimismo, no sentido de que podem se abrir oportunidades que às vezes a gente nem tem noção de que ainda existem, de que talvez elas nem existam agora. Né? Eu queria que você desse um panorama para nós sobre a criação audiovisual para esses canais que muitas vezes a gente acha que estão muito além das nossas capacidades, né? Tipo, poxa, você produziu para Paramount. Até ontem, ninguém no Brasil produzia para eles, né? Então, como que você está Foi a primeira enxergando série, foi a primeira série brasileira a ser produzida na Paramount Brasil. Então, olha que loucura, Adriana. né? É muito louvável isso, porque nós estamos avançando, né? E as nossas produções audiovisuais no país, elas são muito reconhecidas, né? A gente tem uma técnica e uma qualidade muito grande, que antes ficava ali muito restrita e agora está ganhando os canais. Queria que você contasse para nós um pouco mais sobre esse mercado e o que é que dá para fazer para galgar um pouquinho um caminho para chegar lá também. Ótima pergunta, porque eu acho que o fato de eu estar aqui compartilhando experiências não é para falar só de mim, do meu trabalho, o quanto que eu faço coisas legais, é para dizer para esses alunos que é possível fazer e que o mercado que vocês têm pela frente é muito promissor. Porque o fato de eu estar aqui hoje, 9 horas da manhã, falando com vocês nessa friaca, é para dizer o seguinte, é para inspirar novas gerações a continuarem fazendo. Porque é isso, em algum momento eu vou virar psicanalista e vou ter o meu consultório e vou olhar para o meu... e vou falar, que legal, que de alguma maneira eu consegui inspirar essas pessoas de alguma forma a trabalharem com isso. A gente sofreu, o mercado audiovisual, um baque muito grande com a entrada desse novo presidente, que cumpriu as promessas dele, que foi dizimar com a Ancine. A gente ficou 4 anos sem receber nenhum dinheiro da Ancine, nada, nenhum incentivo. E aí eu falei, cara, vou fechar a produtora, vou demitir as pessoas, não vou conseguir lidar com isso. E aí vieram os streamings, eu fui procurar os streamings e para minha surpresa, eles estavam de portas totalmente abertas. O que salvou a produtora e os funcionários da minha produtora foram os streamings. Obviamente, o nível de cobrança é muito além. Qual é a diferença de trabalhar com a produção independente e trabalhar com streaming? Com streaming, você não é dono do seu projeto, você é um prestador de serviço. Mas a sua autoralidade, no sentido de você propor, criar e buscar personagens, sugerir coisas, é completamente livre. Né? Você só não fica ganhando royalties do que você faz depois. Mas isso, de uma certa maneira, é uma forma de profissionalizar mais o nosso mercado. Então, assim, eu digo, emprego vocês não vão ter, mas trabalho vocês vão ter. Porque é isso, eu não tenho emprego até hoje, mas trabalho eu tenho bastante. E vocês terão também. Né? A gente cada vez mais precisa de profissionais, cada projeto que eu abro uma equipe nova, e eu estou precisando de gente nova, gente com frescor, gente com vontade de fazer, gente que quer fazer roteiro, pouquíssimos roteiristas para streaming, porque é um tipo de roteiro específico. Então, não tenham medo desses nomes, Paramount Plus, Star Plus, que são nomes que às vezes distanciam para a gente, mas eles são, os executivos que estão aqui são executivos brasileiros, querem produtos brasileiros, querem produtos originais, querem o nosso olhar para a nossa realidade e às vezes até para a ficção. Então não é um bicho de 7 cabeças, não é. Procurem as produtoras que fazem trabalho para essas pessoas e vocês mesmos, vocês podem ter um argumento bom de um documentário ou de uma série e apresenta, de repente eles mesmos no streaming te apresentam uma produtora que está acostumada a trabalhar e vocês podem trabalhar juntos. Então, as formas de entrar nesse mercado são variadas, diversificadas, não tem fórmula. Mas elas existem, o mercado está sedento por conteúdo. A gente está chegando com a Apple TV aí, que vai vir buscando documentários e produtos brasileiros. Então, é o momento de vocês se prepararem para esse mercado. Eu acho que hoje a gente não tem como oferecer tantas coisas. Eu mesmo, às vezes... Agora, por exemplo, eu tenho que... 2 streamers me pediram ideias e eu não tenho. Tipo, já vendi tudo que eu tinha para vender. Tipo, não tenho mais. Eu tenho que parar para pensar no que eu tenho que fazer. Então, é um mercado muito grande. Eu acredito que a Ancine retorne no ano que vem se a gente mudar esse presidente, obviamente, porque se continuar, ele só vai acabar com a cultura e com tudo que ele sempre devastou. E aí a gente volta de novo a ter mais um polo de trabalho, que é a Ancine, com as produtoras trabalhando de forma independente para os canais de televisão, e o streaming, que não tem como voltar atrás. A gente está vivendo um momento um pouco até... Netflix perdeu alguns assinantes, a Globoplay está fazendo algumas promoções, mas é um mercado sem volta. A gente só tende a crescer, a gente se habituou a ver coisas no streaming, e a gente quer produzir e tem como produzir. Então o mercado está sedento por ideias e gente criativa querendo fazer. Então, gente, mãos à obra, escrevam, passem e-mail para as produtoras,
passem e-mail, descubram os nomes dos executivos dos streams, passem na cara de pau. Eu mesma já fui chamada para um stream, olha, eu recebi um contato aqui de uma pessoa que não tem uma produtora, você não quer produzir? E juntam as pessoas, eles mesmos fazem essas combinações. Então, se associando a uma produtora ou de forma independente, vocês podem chegar lá. E façam isso com ousadia, com coragem, porque a gente precisa de gente criando, e a gente, nos últimos anos, tivemos um incentivo ao governo brasileiro, corta os últimos 4, né, os anteriores, muito forte, com editais para todos os estados brasileiros, e a gente aprendeu o que a gente pode fazer. Né? Hoje tem o Festival de Gramado, o filme mais premiado foi um filme do Acre. Isso é tão simbólico, tão forte, tão poderoso, que a gente não precisa ficar no eixo Rio-São Paulo para poder fazer sucesso, para poder ter visibilidade. A gente pode trabalhar nos nossos estados, nas nossas cidades e produzir coisas muito relevantes. Isso é uma política pública de descentralização de governos anteriores e que a gente já potencializou essas pessoas. Então, não tem como voltar atrás. É só olhar para frente agora, brigar por isso, seja o governo que tiver ali, porque o jogo não está ganho para lado nenhum. A gente tem que estar sempre lutando. Isso é uma coisa que eu aprendi com as donzelas da Torre. A gente tem que estar lutando, seja o governo de esquerda, de direita, pelos direitos nossos de continuarem a produzir e fazer as coisas. Então é isso, o mercado está aí, sedento por ideias, por jovens criadores, e eu vejo com muito otimismo também esse mercado. Maravilha, Suzana, obrigada, viu? Inspirador conversar com você. Me identifico muito com o teu ânimo para as coisas, né? Com essa energia de produtora e de executora e que paga o preço por isso também. Trava as costas, vez ou outra. Mas é isso. Obrigada por compartilhar tanto com a gente. Acho que foi uma aula primordial para nós. Estou bem animada e acho que quando a gente tem coragem mesmo de ser cara de pau, eu falo sempre para eles que jornalista, o primeiro pré-requisito é ser cara de pau. Então, acho que conversar com vocês, saber que dá certo mesmo, dá um ânimo para eles, com certeza. Obrigada, tá, Suzana? Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigada. Um beijão.